Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao canal. Receba essa mensagem transformadora. Paulo, de perseguidor a apóstolo. Uma jornada de fé e transformação. A história de Paulo não começa em igrejas ou pregações emocionantes. Pelo contrário, ele começou como um homem cego pela religiosidade, acreditando estar servindo a Deus enquanto perseguia cristãos. Seu nome era Saulo, e ele era temido pelos seguidores de Jesus. O caçador de cristãos. Com a autoridade dos líderes judeus, Saulo entrava nas casas, prendia homens e mulheres, separava famílias e fazia de tudo para acabar com o cristianismo. Ele estava presente quando Estevão, o primeiro mártir cristão, foi apedrejado até a morte. Saulo assistia à cena, satisfeito, sem saber que um dia daria a vida pela mesma fé que combatia. Mas Deus tinha outros planos. O encontro que mudou tudo. Certo dia, Saulo partiu para Damasco com um objetivo: capturar mais cristãos. Porém, no caminho, uma luz forte brilhou do céu e ele caiu ao chão. Então, ouviu uma voz poderosa que perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Assustado, ele perguntou: Quem és tu, Senhor? A resposta mudou sua vida para sempre. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Atos 9, 4, 5. Naquele momento, Saulo percebeu a verdade. Ele não estava lutando contra homens, mas contra o próprio Deus. Ele ficou cego por 3 dias, simbolizando sua antiga escuridão espiritual. Mas Deus enviou um homem chamado Ananias para orar por ele. Quando Ananias impôs as mãos, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele voltou a enxergar não apenas fisicamente, mas espiritualmente. A partir daquele momento, ele não era mais Saulo, o perseguidor. Agora, era Paulo, o apóstolo de Cristo. O de perseguidor a perseguido. A conversão de Paulo foi tão radical que as pessoas custaram a acreditar. Ele, que antes caçava cristãos, agora pregava que Jesus era o Filho de Deus. Mas seguir a Cristo tem um preço. Paulo foi perseguido, apedrejado, preso, naufragou no mar, foi traído e passou fome. Ele foi chicoteado, açoitado e quase morto várias vezes. Mesmo assim, nunca desistiu. Pelo contrário, ele escreveu: Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. Ele entendeu que nada neste mundo se comparava à glória de servir a Deus. O maior missionário da história, Paulo não ficou parado. Ele viajou por cidades e nações, pregando o evangelho com paixão. Fundou igrejas, treinou líderes e escreveu cartas que mudaram o mundo. Suas palavras inspiradas por Deus estão na Bíblia e continuam transformando vidas até hoje. Mas a caminhada de Paulo teve um fim terreno. Após anos de serviço fiel, ele foi preso em Roma e condenado à morte. Ele sabia que o fim estava próximo, mas não tinha medo. Em sua última carta, escreveu a Timóteo: Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 2 Timóteo 4, 7. E então foi decapitado. Mas Paulo não perdeu. Pelo contrário, ele venceu. Ele sabia que naquele momento estava indo encontrar Jesus, aquele que o chamou no caminho para Damasco. E você? A vida de Paulo nos ensina que não importa o seu passado, Deus pode transformar sua história. Se ele fez de um perseguidor um apóstolo, o que ele pode fazer com você? O nenhum pecado é grande demais para a graça de Deus. O nenhum sofrimento pode nos separar do amor de Cristo. A verdadeira fé é inabalável, mesmo diante da morte. Se você tem dúvidas, medos ou acha que Deus não pode te usar, lembre-se de Paulo. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe e ajude a espalhar essa história de fé. Inscreva-se no canal para mais mensagens inspiradoras.